Morreu Stephen Hawking, ele não é mais ateu. Agora Stephen Hawking está enfrentando o Deus do qual ele sempre zombou ao longo da vida. Mas a morte de um homem é sempre uma coisa difícil, certo? E é ruim que na internet tanta gente esteja agora, principalmente cristãos, de alguma forma louvando a morte do Stephen Hawking e zombando pelo fato dele ter sido um ateu a vida inteira e ter de alguma forma se oposto, né, ao cristianismo. Muitas pessoas têm olhado para a morte do Stephen Hawking e têm usado isso como ferramenta de propaganda religiosa, porque um ateu morreu, não é? E contar para vocês uma coisa incrível: ateus morrem, certo? Todo mundo morre. E muitas vezes a morte de pessoas que representam alguma inimizade contra o cristianismo acabam sendo usados, né, como arma de propaganda por muitos cristãos. O que é uma coisa muito triste, certo? Porque morreu um indivíduo, morreu um ser humano. E a morte de um indivíduo não deveria servir nunca para propagar algum elemento de fé. A ideia de que nós devemos amar os outros como a nós mesmos, devemos refletir o amor de Cristo a favor de outras pessoas, tem que levar o cristão a olhar para a morte do ateu com tristeza, não com alegria. Né? Nós temos a visão da possibilidade de condenação de um homem. Isso deveria nos gerar desconforto, nos gerar a ausência de pacificação no coração, né? Tristeza, e não a frieza emocional que faz com que o homem olhe para isso como uma ferramenta para dizer que o cristianismo venceu mais uma vez porque o ateu morreu. Né? Eu, como pastor, já tive que pregar algumas vezes em velórios. Né? Pregar em velório de crente é uma coisa que, por mais que seja difícil, né? Um irmão em Cristo morreu, é de alguma forma mais simples, porque você sabe onde aquela pessoa foi, você tem a certeza de que ele encontrou Cristo no coração, mas encontrou Cristo nos céus porque ele já tinha Cristo no coração. Mas algumas vezes, como pastor, eu já preguei em velórios de descrentes, né? De pessoas que não compartilhavam da mesma fé que eu e que tudo indicava que haviam seguido por um caminho de condenação eterna. E quando você tem que olhar para a família do defunto, né, e falar a respeito do destino eterno das pessoas, é uma coisa muito diferente do que fazer uma postagem no Facebook, né? Porque você está olhando para as pessoas que estão sofrendo diretamente com a morte daquele indivíduo. Stephen Hawking foi importante para muita gente, como teórico, como pensador, como um exemplo, certo? Como exemplo de alguém que, tendo esclerose lateral amiotrófica, venceu isso e deram para ele, disseram que ele não ia passar dos 30, ele chegou quase aos 70, se eu não me engano, e para muita gente ele foi uma referência, né? E para mim ele é uma referência, por que não dizer, da graça de Deus, né? Ele foi usado pelo Deus que ele odiava para ser bênção para a vida de algumas pessoas, pelo exemplo de coragem, de força, de ser útil, mesmo no meio das dificuldades. Imagina quantas pessoas não foram de alguma forma motivadas a vencer suas doenças degenerativas e coisas assim, pela vida do Stephen Hawking. Eu mesmo, como alguém que possui problema de dor crônica, acabo que sou muito, muito abençoado pelo testemunho de pessoas que passam por esse tipo de dificuldade de dor e vencem. Né? Stephen Hawking era um ateu, ele falava mal da fé que eu professo, mas eu acredito que ele foi usado pelo Deus que ele rejeitava. Isso não significa que ele era um cristão ou que ele vai ser salvo. Tudo indica que Stephen Hawking está agora enfrentando o julgamento do Deus vivo, né, que é justo. Mas eu não posso me sentir tranquilo e feliz ou mesmo usar isso para a promoção da minha fé. Diante do luto, quando você olha para o rosto dos familiares que estão ali no velório daquele que morreu, você fala da justiça divina, você fala da ira do Deus vivo, você fala, mas você tem um cuidado e um carinho todo especial e você evita certas coisas. Você não está ali para ficar pisando, né, no pescoço de gente que já está sofrendo a perda de um familiar. Né? E muitas vezes na internet a impessoalidade gera em algumas pessoas a tranquilidade de falar qualquer coisa sobre aquele que acabou de morrer. Né? E esquecem que quando você fala isso, talvez a família do Stephen Hawking não esteja lendo a sua postagem no Facebook. Mas certamente pessoas para quem o Stephen Hawking foi alguém importante acabam se sentindo machucadas porque a gente não manifesta o amor cristão diante do luto. Né? Muitas pessoas vilipendiaram sobre a morte do Billy Graham e falaram um monte de besteira, a gente gravou até um vídeo sobre isso, falando sobre o antagonista e tal, e não respeitaram a morte do Billy Graham, né, e o luto da família e das pessoas que estavam em volta ali do ministério dele. E muitas vezes a gente critica não cristãos por fazer isso, por fazer esse tipo de coisa quando um cristão morre, mas a gente faz a mesma coisa quando o ateu morre, né? E acaba que esse tipo de coisa não condiz com a vida de fé que representa, né, um coração que foi transformado e que é amoroso. Quando o ateu morre, a gente tem que olhar para isso com tristeza e com dor e tendo palavras de esperança sobre aquele que pode nos fazer vencer a morte,
que é Cristo Jesus, que é aquele que venceu a morte, aquele que quando a gente olha para aquilo que ele fez na cruz, levando nossos pecados, nos dando um caminho limpo para Deus, a gente encontra a vida eterna. E não usar isso como uma palavra de ira, né, do Deus vivo contra o ateu, né? Porque, vou contar uma coisa aqui que vai mudar a sua vida, todos nós morreremos, seja ateu, seja cristão, ou não, certo? A não ser que você acredite em um arrebatamento pré-tribulacional, mas é outra coisa, rapto secreto é outro assunto. Mas, teoricamente, todos nós vamos morrer, certo? Todos nós morreremos, seja ateu, seja cristão, e morrer não representa, o fato de Stephen Hawking, por ele ter morrido, não representa que ele era uma pessoa pior do que as outras, tá? Só representa que o pecado entrou no mundo e que por isso todos nós agora estamos sujeitos à morte e à corrupção. Então essa é uma mensagem para dizer que quando o ateu morre, talvez a nossa postura como cristãos, na internet principalmente, mas também no nosso coração e igrejas, é lembrar da graça de Deus, é sentir a dor das famílias que se perderam, é ter um zelo evangelístico maior para evitar que outras pessoas morram sem Cristo. E sempre se imagine, certo, no velório do descrente, porque isso ajuda você, no modo como você vai falar a respeito daqueles que partiram, certo? Essa é a reflexão de hoje, no dia que morre Stephen Hawking, né? Eu nunca li nenhum dos livros dele, mas eu conheço um pouco da história dele, e eu acho que é um momento de reflexão importante para a gente como cristão não ficar repetindo certas condutas que muitas vezes não representam a graça de Cristo em nossa vida. Beleza? Um abraço a todo mundo, valeu, negada, e tchau, tchau.